Se não se lembra, eu vou colocar aqui o slide de volta. O primeiro hábito é o quê? Na sequência. Cadê a página? Aqui. Então, aí está, ó. Qual é o primeiro hábito? Gente, pode falar. Qual o primeiro hábito que nós vimos? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou zoom demais. Aí, tá dando? E vocês podem dar zoom também na tela, tá? É só fazer assim na tela que você pode dar zoom. Então, o primeiro hábito aí, ó, seja o quê? Vocês não querem falar? Seja proativo. Ah, muito bem, obrigada. Alguém salvou a pátria. O segundo hábito. Comece com o quê? Com o objetivo em mente. Isso. E o terceiro, primeiro, Mais importante. mais importante. Então, esses três primeiros hábitos, que são os hábitos ainda de quem está saindo da dependência para a independência. E o quarto hábito na sequência, que foi a última aula que nós estudamos, pense, ganha-ganha. Que quando chega aqui no quarto hábito, nós já estamos saindo da dependência, já nos tornando independentes, saímos da vitória particular, daquela vitória em que nós crescemos ao ponto da gente ter sucesso pessoal, né, de garantir a sua própria vitória, para então partir para a vitória pública. Na vitória pública, aqui nós já nos tornamos independentes, e dessa independência nós estamos caminhando para a interdependência. Aqui nós estamos na vitória pública, na vitória em que nós nos relacionamos. E o quinto hábito hoje, né? Procure primeiro compreender para então depois você ser compreendido. O sexto hábito que nós vamos ver é crie sinergia, e o sétimo hábito é afinando o instrumento, que é essa parte aqui de fora. Certo? Então, nós estamos ainda aqui dentro desse gráfico. É um gráfico em que se encontra aqui, resumidamente, se encontra aqui, ó, neste livro, de Steve Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, aquilo que nós estamos estudando é especificamente a ideia de Steve Covey. E claro que nós fazemos as nossas fontes, né? As nossas ligações com aquilo que a gente precisa para a gente colocar em prática também no nosso dia a dia. Então, aqui é um resumão dos hábitos. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco aqui, porque eu vou ficar passando. Isso aqui é um PDF. Eu não consegui transformar isso, levar para um slide normal, eu achei meio complicado, porque tem gráficos, então eu preferi deixar aqui no PDF mesmo. Ok? Deixa eu só diminuir uma coisinha aqui. Então, nós temos esse resumo aí, né? Onde a gente percebe o quê? Que toda transformação, lá no início do livro, Steve Covey, ele frisa isso muito bem, inclusive foi
na aula de Seja Proativo, de dentro para fora, né? Então, toda a nossa transformação, ela ocorre de dentro para fora. Então, se você quer mudar o seu comportamento, sua atitude, né? Então, você precisa mudar os seus paradigmas. Então, tudo primeiro vem de dentro. A primeira mudança ocorre dentro da gente, né? Comparando esse paradigma com o que é ensinado por aí, né? A grande massa acredita no contrário, né? Que precisa mudar as atitudes, os comportamentos externos. Para a grande maioria, né? Vive as mudanças, a grande maioria, a grande massa, né? O paradigma da grande massa é que as transformações, elas precisam ocorrer fora para poder você ter condição de mudar. Mas o paradigma aqui que nós aprendemos enquanto seres espirituais, então toda a mudança, Steve Covey coloca isso, e quando ele está colocando aqui no livro, ele não está se referindo a nenhum tipo de religião ou algo parecido, apesar de que ele era muito religioso, mas tudo que ele coloca nesse livro é do ponto de vista, né, filosófico. Então, a mudança, pelo paradigma que nós estamos vendo desde o início, ela acontece de dentro e não de fora. Então, para a grande maioria, seria como que o ambiente, se o ambiente mudar, então eu vou ter condição de mudar, né? Como que você dependesse do ambiente externo para que você pudesse mudar. Então, este é um nível em que a gente pode ver aí no slide, né? Então, isso é um nível de dependência, onde a grande maioria, né, se acredita que dependemos do ambiente, do passado, das pessoas com as quais convivemos, que precisamos do ambiente externo para poder mudar internamente. Inclusive, há pessoas que, quando querem mudar de vida, né? Então, se mudam até de cidade, de país, de lugar, porque quer que aconteça uma mudança. E para tais pessoas, elas acham que mudando de lugar, você vai mudar de vida. O que não ocorre, porque onde você vai, você leva quem você é, né? Então, a mudança ela tem que acontecer dentro e não fora, não no ambiente. E quando se muda dentro, consequentemente, como consequência, muda-se fora. E como vamos sair deste nível de dependência? Como mudar este paradigma? Então, a gente muda o paradigma usando outro paradigma, que é o paradigma da mudança que ocorre de dentro para fora. Então, se nós conhecermos bem esses 3 primeiros hábitos aí, o seja proativo, né? Seja proativo, comece com o objetivo em mente, primeiro o mais importante, pense, ganha-ganha, que já é o primeiro hábito da vitória pública, né? O hábito 4, se a gente conhecer bem, se a gente voltar, tem todos os vídeos, estão gravados, de todas essas aulas. Hoje nós estamos na 10ª aula, para poder estudarmos esses 5 paradigmas com o quinto de hoje, né? O 5º hábito. Se vocês quiserem maratonar, assim como se maratona com filmes, com séries da Netflix, né, da Globoplay e outras que existem por aí, então podem maratonar assistindo, ouvindo, anotando, escrevendo, porque tudo isso está registrado e nós também enviamos alguns materiais, alguns slides que foram feitos. Então, como sair, né, deste nível da dependência? Se sai justamente se conhecendo, fazendo essa mudança interior para chegar ao exterior, chegar à vitória pública. Então, se você é dependente de fatores externos para a mudança, você não está pronto para a vitória pública, né?
Então, temos que sair desse nível da dependência. Você não pode ter sucesso coletivo sem sucesso particular. Então, antes que o sucesso aconteça fora, no coletivo, no público, então a primeira vitória é a vitória particular, né? É a vitória sua, né? Bem pessoal. E ter sucesso particular, aí sim significa que nós conseguimos, né, sair da dependência para a independência. Então, existe essa ordem aí, essas 3 ordens aí que nós não podemos fugir. Da dependência, independência e estamos caminhando no nosso estudo, estamos na independência caminhando para a interdependência. Daí o primeiro hábito, né, da independência é o modo como você interage, né, com as outras pessoas. É o hábito de interação, o primeiro hábito, né, que foi a aula 9, a aula passada, o hábito 4. Então, esse primeiro hábito da independência é o modo como você interage com as outras pessoas, né, o hábito de interação. Quando interagimos, quando a gente interage com uma pessoa, como estamos interagindo agora, o que você pensa sobre essa interação? Então, Steve Cove diz, né, que toda interação ela precisa ser da interação do ganha-ganha. E precisamos nos esforçar para que nossa interação seja de cooperação e não de competição. Isso nós vimos bem no hábito 4. A competição só faz sentido se for entre rivais, ou entre adversários, ou nas competições esportivas. Mas no dia a dia, na nossa vida, a nossa atitude, né, desse primeiro hábito de você ser independente, então uma pessoa independente em suas relações, ela tem atitudes, né, de interação, um modo de cooperação e não de competição. E hoje, o 5º hábito, que inclusive está marcado aí, né, está pintadinho aí, né, ó. O 5º hábito é o hábito dos princípios da comunicação eficaz. O hábito de hoje. Então, como é que a gente vai se comunicar eficazmente? Deixa eu ver, tá gravando? Tá. Então, o que você precisa ter em mente quando se comunica com as outras pessoas? Por que que a maioria das pessoas não tem resultados significativos na vida? Por que será? Geralmente, a grande massa, né? As pessoas lá fora, não nós, mas as pessoas lá fora, ficam e vivem na superficialidade. Por isso que não se tem grandes resultados, né? Não se tem resultados significativos. Que as pessoas vivem na superficialidade. Não se aprofundam, né, no modo de viver. Então, na verdade, não existem bloqueios, não existem autossabotagens, falta de motivação, de procrastinação. Na verdade, o que falta é profundidade. A vontade independente também, né? Profundidade e vontade independente de estudar, de ampliar os conhecimentos, entender sobre esses comportamentos, né, que a grande maioria, ou até mesmo nós, às vezes, acreditamos que esses comportamentos existam de verdade, né, mas que, no fundo, foram criados por nós mesmos, né, por nossos paradigmas de acreditar
que tudo acontece por causas externas e estranhas a você. Então, quando a gente começa a entender, né, começa a se aprofundar nesse estudo, nesse entendimento e nessa compreensão, nós chegamos, né, à conclusão de que nós mesmos, né, nos solidificamos a nossa vida, solidificamos o nosso viver em detrimento dessas crenças, né, em detrimento de acreditar que isso tem que ser assim ou isso tem que ser assado. Você pode até estar no escuro e dizer, mas eu não estou enxergando nada. Então, o conhecimento profundo, né, ela vem de duas formas. Primeiro, vem o conhecimento o autoconhecimento, para depois, em segundo lugar, o conhecimento do mundo, né? O conhecimento das coisas, das situações de vida. Por isso que tudo acontece lá dentro primeiro. Primeiro de dentro para fora. Então, primeiro o autoconhecimento, depois o conhecimento de mundo. Primeiro a vitória particular, o sucesso particular, para depois você vivenciar ou vivenciarmos a vitória pública, né? O sucesso em vida coletiva. Então, o conhecimento, né? Então, no quinto hábito, o quinto hábito diz assim: procure primeiro entender, para depois seja compreendido. Primeiro compreenda, para depois ser compreendido. Então, você compreende e você se faz compreender. Compreender o outro é metade do hábito, desse quinto hábito. E se permitir, né, e se fazer ser compreendido é a segunda parte deste hábito, né, para se colocar em prática esse hábito. Então, a maioria de nós está pronto a receitar sem diagnosticar. Para confiar em alguém, se faz necessário, né, que esta pessoa ela se faça ser compreendida por você. Mas, no geral, nós temos, o fazemos, nós receitamos e nós não diagnosticamos. Porque o diagnosticar é tentar compreender verdadeiramente o problema, a situação em que a outra pessoa está. Então, este princípio, o quinto hábito, é a chave para a comunicação eficaz. Se nós conseguirmos compreender bem essa chave, nós vamos dar um belo salto quântico no nosso viver cotidiano, na nossa vida diária. Então, pensar sobre comunicação, aqui, esse slide aqui, ele está muito grande, né? Deixa eu diminuir. Pensar sobre comunicação, então existem 4 tipos básicos de comunicação. Não é este, desculpa. É porque ficou muito grande e mudou a ordem. Os 4 tipos básicos. Deixa eu diminuir aqui. Ficou uma modificação. Eu tenho que ir no A1. Ficou assim. Mas é esse slide aqui, ó. Seria esse aqui. Porque aqui, quando diminuiu, não foi?
Eu não sei fazer aqui, só se eu voltasse. Mas eu vou deixar assim mesmo. Mas aí os 4 tipos básicos vocês vão identificando aí, de qual que eu estou falando. Então, pensar sobre comunicação. Então, existem 4 tipos básicos de comunicação, que nós vivenciamos isso cotidianamente, e é o mais comum, que é o escrever, é o ler, é o falar e é o ouvir. Então, basicamente, toda a nossa vida, tudo gira, né? O nosso dia a dia gira em torno disto, né? Então, a maneira como nos comunicamos é a habilidade mais importante na nossa vida. Repetindo, a maneira como nos comunicamos é a habilidade mais importante na vida. Então, olhem o slide aí. Então, quanto tempo passamos aprendendo a escrever? Quanto tempo vocês passaram aprendendo a escrever? E aprendendo a ler? Gastaram quanto tempo? E aprender a falar, né? Lá quando criança, né? Ou mesmo agora, né? A gente está sempre em processo de aprendizagem. Então, quanto tempo a gente gasta, né? Para aprender a falar corretamente, a ter a técnica de falar e ouvir, né? Então, qual foi o treinamento ou a instrução que você teve para aprender a ouvir de modo que você possa verdadeiramente compreender o outro ser humano? Vocês gastaram tempo nisso, né? Aprendendo essa técnica, né? Esse treino, houve um treino, houve uma instrução. Então, quanto tempo se gastou, né? Então, compreender o outro não a partir do seu conjunto de paradigmas, mas a partir do quadro de referências da outra pessoa. Então, quanto tempo você passou na vida para compreender o outro a partir do ponto de vista dele ou dela? Então, pouquíssimos de nós, pouquíssimas pessoas, têm essa habilidade de aprender a ouvir o outro. E quando tem o treinamento, né, esse treinamento para ouvir, ele é feito através de técnicas, né, tiradas lá da ética da personalidade e não da ética do caráter, né, desvinculada, né, da base, que é o caráter e o relacionamento. Aqui nós teríamos, né, aqui no slide 3, esse aqui. Houve essa modificação aqui, não só. Quando vai de vez. Vai de vez, vem de menos. Só mais um pouquinho. Eu acho que eu consegui agora. Não consegui, porque seria esse aqui. Estávamos aqui nesse slide 2, né? Os 4 modos de como nós nos relacionamos, como nós nos comunicamos, aliás. E aqui, né, é sobre as técnicas do ouvir, que elas são baseadas muito na ética da personalidade, que desvinculada da base, né, que a base é o caráter e o relacionamento. Então, não é que a técnica em si, né, não funciona, mas ela só funciona bem, né, se tiver como base o caráter e o relacionamento. A primeira coisa a ser feita para influenciar os pensamentos de alguém, né, nós vivemos agora nesse mundo de influência, de influenciadores, né, na internet. Então, a primeira coisa para você influenciar os pensamentos de alguém, você tem que aprender a escutar, né? Escutar e compreender a pessoa. Então, a gente tem como exemplo um vendedor, né?
O bom vendedor, ele pode ter boas técnicas de apresentar boas técnicas de venda, mas o que funciona mesmo, né? A base nessa comunicação que deve ser o caráter, o relacionamento. Então, a principal coisa, a primeira coisa a ser feita, né, para que você influencie o outro, né? Influenciar os pensamentos de alguém, você tem que aprender a escutar e compreender essa pessoa. Então, o bom vendedor, se ele escutar bem, se ele prestar bem atenção às necessidades de seu cliente, então ele vai ser um bom vendedor, vai ser vitorioso, vai ter vitórias, né, nessa vitória pública. A verdadeira chave para que você possa me influenciar é a sua conduta real, né? A sua conduta real. Aqui, ó. Quem sou, exemplos e caráter. Então, não adianta você tentar me influenciar se você não, se isso não estiver fluindo naturalmente do seu caráter. Então, a verdadeira chave para que você possa me influenciar é a sua conduta real, a maneira como você se comporta, o seu exemplo. Né? A segunda coisa, né? Seu exemplo não funciona com técnica, porque isso flui naturalmente, né? Do caráter. Quem você é, isso vai fluir de você. Você pode até esconder por algum tempo, camuflar por algum tempo, mas você nunca vai deixar de. Você não deixa isso por muito tempo. Uma hora ou outra, essa verdade de quem você é, do seu caráter, dos seus paradigmas, isso vem à tona. Isso flui naturalmente do seu caráter, do tipo de pessoa que você é. Então, você precisa mudar o seu caráter. O que é o caráter? É o conjunto de paradigmas, né? É o filtro que você usa para ver as coisas, para ver as pessoas, são os óculos, né? Então, através da boa fala, da aparência, você pode até me enganar, mas não por muito tempo. Porque sempre vamos deixar transparecer, né? Através desse caráter, através desses paradigmas, através daquilo que você solidificou dentro de você como uma verdade, né? Como um paradigma. Né? O jeito como você fala lhe denuncia. Aí eu estava refletindo sobre isso, o jeito como você fala lhe denuncia, e denuncia mesmo. Tipo, quando a gente está falando pelo WhatsApp com uma pessoa que não teve muita instrução, não teve muita instrução formal de escola, né? Ele fala como ele é, a fala natural, né? Aquilo que é comum no dia a dia, ele se expressa daquela forma, com aquela linguagem da comunidade dele, que é como ele sabe se expressar, é como ele sabe falar. Então, a linguagem, tudo lhe denuncia, porque isso vem do caráter, né? Isso vem de dentro para fora, vem lá do particular, vem lá de quem você é. Então, o que eu penso de você não nasce do que você diz. Isso é bem interessante a gente perceber isso. Então, aquilo que eu penso de você nasce do modo como eu te percebo, de fato. A percepção nasce do nosso caráter. O nosso caráter irradia e se comunica todo dia. E a partir dele, a longo prazo,
eu passo instintivamente a confiar ou desconfiar de você e das suas tentativas de se aproximar de mim, de interagir comigo. É muito interessante e não é coisa que a gente não saiba mais disso, pelo menos nós que estamos aqui, né? O que eu penso de uma pessoa nasce não do que a pessoa está falando dela, mas daquilo que eu percebo através das minhas convicções, através do meu olhar, através dos meus olhos, através da minha percepção particular. Então, compreender o outro perpassa por todas essas coisas, né? Porque aquilo que emana do nosso caráter, aquilo que emana de dentro de nós, que nós já solidificamos como algo, como isso sou eu sou assim. Então, a minha comunicação com o outro, a minha compreensão do outro perpassa primeiramente por isso. Então, se o seu comportamento, por exemplo, quando você está comigo, não combinar com o seu comportamento quando você está com outra pessoa ou você está em público, então fica difícil para mim confiar em você. E se eu não confio em você, então eu não abro meu coração. Uma pessoa só se abre com outra quando confia o suficiente na sua capacidade de ouvi-la sem o seu filtro, sem o seu julgamento. Se você não compreender o outro do jeito que ele está, você vai receitar os seus óculos para outra pessoa e não vai diagnosticar verdadeiramente a situação para poder ajudar de verdade. A não ser, né, que você foi influenciado pela minha situação, então não vou ser influenciado pelo que você diz para mim, mas eu vou ser influenciado por aquilo, por essa abertura, né? Por esse se expor de você para com a outra pessoa. Então, você me influenciar passa pelo processo inverso. Então, primeiro você tem que me compreender. Primeiro você tem que ser tocado por mim, por minha situação. Então, isso faz da comunicação o núcleo central de todos os hábitos. E compreender a outra pessoa é o núcleo central da comunicação. Então, não tem como, né? A gente querer ser influenciador sem eu me permitir, sem eu me abrir, primeiramente, de ser influenciado por você. Então, a que conclusão chegamos? Então, o primeiro ponto. Então, se você deseja realmente ser eficaz no hábito da comunicação interpessoal, você não pode tentar fazer isso usando somente a técnica. E o segundo ponto, você precisa desenvolver a capacidade de ouvir empaticamente com base em um caráter que inspira verdade e confiança. Nós temos um outro slide aí, o paradigma comum, para a gente poder compreender melhor. Deixa eu ver, acho que é aqui. Paradigma comum. O paradigma comum, a gente escuta o outro para interagir e para responder.
Não é o que acontece normalmente, né? Então, o princípio do paradigma comum. Então, nós escutamos para interagir e responder. E o princípio que nós estamos aprendendo agora, ou despertando para ele, que na verdade ele já existia em nós estamos apenas despertando, o princípio é escutar para compreender. E não escutar só para interagir e responder. Então, o único motivo que precisamos escutar não é para interagir, mas para compreender. Isto nos leva para a seguinte pergunta: o que é verdadeiramente ouvir, escutar? O que é ouvir empaticamente? Então, para ouvir empaticamente, exige essa mudança profunda de paradigma. Nós temos que sair desse paradigma comum, que sair todo mundo é expert nisso. Escuta para interagir e responder. Mas aqui nós estamos despertando em nós, despertando para um paradigma inverso, né? O ouvir empaticamente. Então, ouvir empaticamente exige uma mudança profunda de paradigma. Geralmente procuramos primeiro que os outros nos compreendam, né? A gente quer muito ser compreendido, ser entendido. Queremos ser compreendidos. Então, geralmente não escutamos com a intenção de compreender. Nós escutamos com a intenção de responder. Percebe a diferença? Então, o paradigma comum, você escuta simplesmente para interagir, para responder. Mas a mudança de paradigma aqui, para você aprender a ouvir empaticamente, então se faz necessário mudar o paradigma, né? É ouvir para compreender, ouvir para entender e não simplesmente para responder ou interagir. Então, por exemplo, como é que você me ouve nesse momento? Que você está aí do outro lado da telinha me ouvindo. Como é que você me ouve? Como é que você me escuta, né, enquanto você está me ouvindo? O que acontece com a sua cabeça enquanto você me escuta, me ouve agora, nesse momento? Então, como é que passa na sua cabeça? Como é que você escuta? Você escuta para compreender ou você escuta para me responder alguma coisa depois, para interagir comigo? Percebe a diferença, a mudança de paradigma? Percebem? Né? Eu vou escutar porque se me perguntar alguma coisa eu vou saber responder. Mas você escuta para compreender? Então, geralmente, estamos ouvindo e, ao mesmo tempo, nos preparando para falar. Estamos ouvindo para falar, né? Estamos sempre falando ou nos preparando para falar. Porque, por incrível que pareça, nós temos 2 ouvidos, a própria natureza é sábia. Nos deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais, para a gente prestar mais atenção, né, ao escutar, ao ouvir, e uma boca só para falar. Mas essa boca aqui, ela ocupa todo o tempo, todo o espaço. Por exemplo, nesse momento eu estou falando muito, né, enquanto vocês estão me ouvindo. Vocês estão nessa prática de ouvir. Então, mesmo nessa comunicação aqui entre vocês e eu, né? Então, você não, às vezes não procura compreender. Mas isso não é culpa sua, não é culpa nossa, né? Mas filtramos tudo pelos nossos próprios paradigmas. Até o que eu falo
Então, você filtra pelos seus paradigmas. Nós lemos a nossa autobiografia na vida das outras pessoas. Porque o outro, né, se torna reflexo da minha mente. O outro é meu espelho. Eu me vejo através do outro. Então, geralmente, estamos projetando nossas experiências no comportamento das outras pessoas. Nós receitamos os nossos óculos para qualquer pessoa que apareça, que diga que está com algum problema, né? Então, a gente começa a receitar de acordo com o quê? De acordo com a nossa visão, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu já solidifiquei como verdade dentro de mim. Então, a gente começa a fazer receitas e não a fazer diagnósticos. Então, nós escutamos para responder, para passar receita, e não para compreender, para diagnosticar. E por isso nós temos monólogos coletivos. Eu digo uma coisa aqui e a sua cabeça geralmente entende outra. E nós nunca vamos entender o que se passa realmente dentro do outro ser humano. Por isso que diz que como é que se diz? Que cada cabeça é um mundo, e realmente é. Cada cabeça é um mundo diferente. E como é que eu vou conseguir compreender esse outro mundo, compreender essa outra cabeça? Então, a gente só vai ter condição de compreender outro ser humano se nós fizermos o que geralmente dizem por aí. É quase um ditado popular isso, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Então, o ouvir empaticamente é isso. Basicamente, nas palavras mais simples nossas, é isso, é você se colocar no lugar do outro. Para poder você entender a cabeça e o mundo do outro, nós precisamos ouvir mais, ouvir o que ele diz, o que é que essa pessoa diz, e como é que ela se enxerga, como é que ela se vê, como é que ela acredita. Porque todo mundo tem um filtro, todo mundo tem seus paradigmas, tem suas crenças, tem seu modo de pensar, de sentir, seu modo de ouvir. Então, para entender verdadeiramente a outra pessoa, então se faz necessário ter essa calma, ter essa paciência, né? E no mundo que nós vivemos hoje, é uma coisa que está praticamente em extinção, né? Você ter paciência, você parar para ouvir ou simplesmente escutar para responder. Porque escutar para entender e compreender o outro é um outro trabalho, é um outro paradigma, é algo bem mais profundo. A gente sai da superficialidade e se aprofunda. Então, se isso acontece aqui entre nós, imagine na nossa família, né, no trabalho. E qual o problema disso? Nunca aprendemos a escutar. Então, quando uma pessoa fala, geralmente ela escuta em um desses 4 níveis. Deixa eu colocar aqui nos níveis. Aqui os níveis. Então, no dia a dia, no paradigma comum. Então, as pessoas escutam para isso aí, ó, em um desses 4 níveis. Então, quando uma pessoa fala, então, em um desses 4 níveis, aí o primeiro nível é ignoramos. A outra pessoa fala e você está pensando em outra coisa. Acontece muito isso, né?
de você estar pensando em outra coisa, aí um colega de trabalho chega e fala, você nem escuta direito. Aí você diz, é o que mesmo que você falou? Porque naquele momento que ele falou, você não estava escutando. Então, você simplesmente ignora, porque você está pensando em outra coisa. Fingimos que escutamos, um outro nível, né, de escutar aí. Fingimos que escutamos, a outra pessoa está falando e você, sim, sim. E você lá mexendo no celular, ou pensando em outra coisa, né? Você está fingindo que está escutando. Um terceiro nível de escuta, selecionamos, é aquela escuta seletiva. Ouvimos determinadas partes da conversa, né? Ouvimos determinados pontos que nos interessa ouvir. E o quarto nível é o nível de concentração, né? Concentramos, onde a gente se foca, se concentra, presta atenção e concentra a energia nas palavras que estão sendo ditas. Esse nível aí, né, já é um nível um pouco melhor, porque você concentra a energia, né? Você realmente está prestando atenção nas palavras que estão sendo ditas. E existe um outro nível de escuta, né, de uma escuta mais elaborada, né, um ouvir mais elaborado, que é, cadê? É para cá, ou é para cá? É aqui. Que é a escuta empática. Então, esse aí é um nível mais elaborado, né, de se ouvir. A escuta empática. E nessa escuta empática, você não ignora, né? A escuta empática, a comunicação eficaz. Você não ignora, você não finge, não seleciona, não concentra, mas você procura realmente compreender o outro. A escuta empática se refere ou tem a finalidade única de compreender o mundo dessa pessoa, o que ela sente de verdade, a partir do paradigma dela e da visão de mundo dela, não da sua visão, não dos seus óculos, não daquilo que você acredita ser assim ou ser assado, né? Os seus próprios paradigmas. Então, a essência da escuta empática não está em você concordar ou você discordar. Porque eu estou concordando, então eu estou tendo empatia com fulano. Não. A escuta empática não precisa disso, de você concordar, de você discordar. Não está em julgar ou em avaliar alguém, mas em compreender a pessoa profundamente, tanto no plano emocional, quanto no plano intelectual e aqui entre nós, o plano espiritual. Então, isso é muito importante, porque ele dá informações precisas para você trabalhar. Se você sabe o que a outra pessoa quer, se você já diagnosticou, né? Você simplesmente não está para dar receita, mas você diagnosticou porque você compreende ela, porque você sabe escutá-la empaticamente. Então, você sabe o que a outra pessoa precisa, do que ela precisa, então você vai direto ao ponto para poder ajudá-la. Então, ao invés de você projetar sua mente, seus conceitos na outra pessoa, né, sentimentos, interpretações suas, né? Então, você lida com a realidade interna da outra pessoa, o que está no coração dela. Você não está aqui para julgar, para comentar, para falar nada, mas você está para ouvir, para compreender a outra pessoa. Talvez seja o produto mais em falta no mercado hoje, né? Eu costumo dizer que certas coisas não estão a gosto do consumidor, e essa é uma delas.
Então, falamos aqui sobre a importância da conta bancária emocional. Lembra-se que estudamos em aulas passadas sobre a conta bancária emocional? Então, a atenção empática é a chave central para você fazer depósitos na conta bancária emocional. Por quê? Porque o que você faz pode ser um depósito ou não. Se a outra pessoa, perceba isso como um depósito, não perceba isso como um depósito. Então, se você não sabe o que significa, o que é um depósito para outra pessoa, porque você não a compreende, porque você não a escuta, porque você não é empático com essa pessoa, então você não sabe como é que você vai fazer um depósito na conta bancária emocional dessa pessoa. Se você não a compreende, você pode até pensar que está fazendo muitos depósitos, se esforçando muito. E às vezes, ao invés de fazer depósitos, eles se tornam um saco, porque a outra pessoa considera os seus esforços manipulativos, que não tem nada a ver com ela. Então, é necessário conhecer bem a outra pessoa, escutá-la bem, diagnosticar e não receitar. Porque quando você diagnosticar, o que acontece realmente, compreender pelo ponto de vista, pelo aspecto dela, não pelo seu. Então, às vezes, a gente pensa que está fazendo depósito na conta bancária emocional de uma pessoa e a gente não está, porque a gente não conhece essa pessoa. Algo que você acha que está fazendo, que está se esforçando, que é uma coisa valiosa para essa pessoa, não tem valor, não está tendo valor. Porque você não está fazendo o depósito certo, porque você não a conheceu ainda. Você ainda não a compreendeu. Não sabe exatamente o que ela precisa de fato para poder você fazer esse depósito. Então, isso torna esses depósitos, muitas vezes, em empréstimos intimidatórios, ou a pessoa percebe que você faz isso ou aquilo em causa própria, por interesse próprio. Então, tudo isso porque você não entende, não compreende o que realmente interessa para essa pessoa. A atenção empática é, por si só, já um imenso depósito. Quando você tem essa atitude, tem essa compreensão, faz essa leitura de ser empático, compreende essa pessoa. Então, isso por si só já é um grande depósito. É o primeiro depósito profundamente terapêutico e positivo. Essa atenção empática. Pessoas que sabem ouvir as outras pessoas, elas não têm agenda livre. Vejam os profissionais que trabalham nessa área de escutar as pessoas, os psicólogos, os médicos, os próprios terapeutas, que têm esse trabalho, têm essa missão de ouvir o outro. Então, a pessoa que trabalha com isso não tem agenda livre, porque tirar um tempo para ouvir o outro é algo sagrado. Então, por que a escuta empática ela é tão rara? Primeiro, porque é difícil tentar entender, Tentar primeiro entender. É difícil diagnosticar antes de receitar. Porque é muito mais fácil a gente pegar os nossos óculos e a nossa história, a nossa experiência que nos serviu durante anos, conseguimos resolver problemas, conseguimos crescer na vida com essa experiência, então a gente acha que essa experiência é suficiente também para outra pessoa. Aí a gente pega os nossos óculos e coloca como uma verdade para essa pessoa.
A pessoa vem contar uma história e você diz: eu já passei por isso, já passei por isso. E você começa a colocar a sua verdade como algo que também vai ajudar essa pessoa e não é bem assim. Então é difícil colocar os seus óculos de lado, né, de ver pelo seu paradigma, né, do que tentar compreender, parar para escutar e compreender, para você ver essa pessoa pelo paradigma dela, pelo ponto de vista dela, pelo aspecto que ela acredita. E por que que ouvir com empatia é perigoso? Porque exige que você seja uma pessoa segura, né? Que você tenha segurança para ouvir empaticamente. Porque você se abre às influências e você se torna vulnerável. Então, quando você está parando para ouvir o outro empaticamente, você está deixando de lado aquela barreira, né, que se interpõe entre as pessoas. Você está deixando de lado, aparentemente, né, deixando de lado aquilo que você acredita como verdade. Está deixando de lado os seus óculos, está deixando de lado o modo como você vivenciou as suas experiências e você se abre, presta atenção ao que o outro está dizendo pelo ponto de vista dela. E quando isso acontece, você se torna vulnerável a ser influenciado por essa pessoa. Porque você se abre, né? Você se expõe. E se expor não é para qualquer um. Convenhamos aqui. Se expor não é para qualquer um. Então você precisa se dispor a ser influenciado para poder você você influenciar a outra pessoa, tentar ajudar a outra pessoa. Então isso significa que você deve realmente entender quem você é. Por isso que se precisa ter bem claro dentro de nós, ter vivenciado bem claro isso, essa vitória particular. Então, eu venci a mim mesma, né? Eu vivo pela essência do meu espírito, pela minha força espiritual. Então, se eu tiver isso firme, forte, né? Semelhante ao trabalho dos 3 primeiros hábitos, que você trabalha você primeiro, você trabalha o seu interior, você vence a você mesmo, para depois você ter um sucesso e ter uma vitória pública. Então, a escuta empática, quando você escuta empaticamente, deixa eu ver se é aqui embaixo. Então, a escuta empática, olha que fantástico. A escuta empática. Você ouve com os ouvidos, você ouve com os olhos, com o coração, com os sentimentos, com o sentido, né, do contexto, o comportamento, com as nuances. Então, para poder você ser essa pessoa que escuta empaticamente, então você precisa realmente ser uma pessoa independente. Você tem que ter vencido a você mesmo. Por isso que os hábitos 1, 2 e 3 são importantes, pois eles vão nos tornar pessoas seguras de nós mesmos. A gente já venceu o que tinha que vencer. E agora nós, na vitória pública, nas relações com o outro, na comunicação com o outro, nessa comunicação proativa, né? Essa comunicação empática, onde eu vou ouvir o outro com ouvidos, com olhos, com coração, com sentimento. Eu vou escutar o outro profundamente e entender o outro. Eu vou estar disposto, eu vou estar exposto, eu vou estar vulnerável
a ser influenciado pelo outro, pelo que o outro entende daquela situação, pelo que o outro entende da sua própria vida. Então, eu vou entendê-lo, eu vou compreendê-lo do ponto de vista dele. E aí eu vou estar aberto, eu vou estar vulnerável. Mas aí a pessoa que está na situação com a qual estamos querendo ajudar, não é? Então, ela vai se abrir, porque ela vai confiar. Então, quando você se doa, quando você se dispõe, quando você é influenciado pelo pensamento da outra pessoa, então ela percebe que você está sendo empática com ela. E ao perceber isso, ela vai se abrir com você e você, como vai estar seguro de você mesmo, né? Você já venceu a você mesmo, você já venceu certos medos, você já venceu coisas na sua vida. Então você, ao conhecê-la dessa forma, aí sim você vai ter condições de ajudar essa pessoa. A transformação não depende do ambiente exterior. O deixar a pessoa falar sem interrompê-las, sem querer responder nada, só escutar e entender, vai levá-la muitas vezes à compreensão de si mesma e naturalmente surge uma solução da própria pessoa. Sabe que quando a pessoa está assim, bem agoniada com um problema, que é um alívio ter quem a escute, e se for alguém que a escute pelo paradigma da escuta empática, nossa, aí sim, casa Tomé com bebê, conforme eu digo, nas minhas falas. Porque é difícil você encontrar alguém que lhe escute e muito mais difícil encontrar alguém que lhe escute empaticamente, que seja solidário com você, que esteja solidário com o seu problema. E quando a pessoa se expõe, que se abre, que ela relaxa, porque quando você conta alguma coisa para alguém, você tira uns 500 quilos de cima de você. Então, você tira essa energia que está pesando, joga para fora, com isso vai criar um vazio dentro dela, e esse vazio, né? Esse vazio vai ajudá-la a entender, a entender o próprio problema, só pelo simples fato de ter quem a escute, né? Então, o deixar a pessoa falar sem interrompê-la, sem você responder nada, sem você colocar a sua visão, a sua experiência de vida, a sua biografia, a sua própria biografia em cima da pessoa, então ela vai levá-la à compreensão de si mesma e naturalmente surge uma solução da própria pessoa. Então, a escuta autobiográfica, acho que vencer esse aqui depois. Você aqui embaixo, a escuta autobiográfica aqui. Avaliamos, testamos, aconselhamos, interpretamos. É analisar tudo a partir de nossos parâmetros. A tendência desta escuta é reagir de acordo com um desses 4 pontos, desses 4 modos postos aí, que vocês estão vendo. Tudo a partir de nossos próprios paradigmas. Essas reações são naturais e por isso estamos presos a elas. É controlador, invade o espaço da outra pessoa. Vivemos a partir deste modelo de escuta. Como isso afeta a nossa capacidade de realmente compreender? Então, como é que isso afeta, né? Essa capacidade de realmente compreender. Então, a capacidade para a escuta empática é a ponta do iceberg, que ela abrange
4 estágios de desenvolvimento. Para chegarmos a essa escuta empática, então a gente passa por esses 4 graus aqui. Esses 4 graus do desenvolvimento da escuta. Quais são esses 4? Repete o conteúdo, que é o grau menos eficaz. É o estágio onde você aprende a ouvir de modo ativo ou reflexivo, por trás dessa atitude de ficar repetindo o que a outra pessoa diz. Por exemplo, o filho diz assim para o pai: eu estou cheio dessa escola, pai. E o pai só faz repetir o que o filho diz: você está cheio dessa escola? E esse estágio aí não passa disso, esse estágio de escuta. Isto provoca um retraimento por parte de quem está expondo o problema. Você repete o conteúdo do que a pessoa faz. O segundo estágio, nesse processo da escuta, reestrutura o conteúdo. Você reestrutura o que o outro fala com suas próprias palavras, mas sem tirar o sentido. Restrito à comunicação verbal. O mesmo exemplo do pai, onde o filho diz, né, que essa escola está muito chata e tal. Aí, exemplo, o filho diz, eu estou cheio dessa escola. E o pai só reestrutura e diz, você não quer ir mais à escola? Não passa disso, esse estágio da escuta. O terceiro estágio reflete o sentimento da pessoa. Você não presta tanta atenção ao que o outro está dizendo, mas o que o outro sente é o que o outro está dizendo. Exemplo, poxa, pai, estou cheio dessa escola. E o pai, você está se sentindo muito frustrado, não é? Esse é o terceiro estágio, também não passa disso. Você não reflete o que a pessoa diz, mas o sentimento que está por trás disso. E o quarto estágio, é o resumo dos 2 anteriores. Você reestrutura o conteúdo e reflete o sentimento. Poxa, pai, estou cheio dessa escola. Aí o pai diz, você está realmente frustrado com a escola. Quando você entender e reestruturar o conteúdo, a comunicação se abre. Quando ambas as partes começarem a se abrir, a confiar uma na outra, entendendo o ponto de vista da outra pessoa, sob a perspectiva dela, haverá comunicação de coração para coração. As pessoas não se abrem porque têm medo de que você possa pegar os sentimentos, os pensamentos preciosos dela e fazer mau uso desses pensamentos e desses sentimentos. Porque encontrar alguém que escute, alguém confiável, alguém que escuta empaticamente, é algo raro, né? Então, a primeira parte do hábito 5, que é que ele diz? Procura compreender, que é tudo que a gente está falando até agora. Procura compreender. E a segunda parte é ser compreendido. Então, primeiro você procura compreender, para depois você ser compreendido, que é igualmente importante. Vamos lembrar aqui o conceito de maturidade, que é o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Steve Cole coloca assim: querer compreender exige consideração. Querer compreender exige consideração. Agora, procurar ser entendido requer coragem. No hábito 4, que foi o que nós vimos anteriormente, o jogo do ganha-ganha, você precisa compreender e ser compreendido, senão não há como ter ganha-ganha. Precisa ter consideração e coragem. É importante para nós, numa situação interdependente, estamos caminhando para isto, que sejamos compreendidos. Não é só você aprender a compreender o outro.
Você nunca pode influenciar o outro se você não compreende o outro. Mas você também não pode influenciar o outro se o outro não te compreende. Como você faz então para ser compreendido? Então, os gregos clássicos tinham uma filosofia maravilhosa que se encontra embutida nessas 3 palavras aí que eu vou mostrar agora. Cadê as 3 palavras? Está aqui. As 3 palavras gregas. Tem uma filosofia embutida nisto aí. Então, ethos, pathos e logos. O que isso significa? Ethos é a ética, é a sua credibilidade pessoal, é a confiança que você inspira. Pathos é o seu lado empático, é o sentimento e emoção que você coloca nas coisas. Quer dizer que você está sintonizado com a confiança presente na comunicação com a outra pessoa. Você está conectado, né? Não só na lógica, mas também com o sentimento e as emoções. E o logos é a lógica, a parte pensada, a parte racional da comunicação. Então, sempre que você precisa, né, para se comunicar, então você precisa ter esses 3 elementos bem presentes na sua mensagem. A maioria das pessoas, ao apresentar uma ideia e se fazer compreender, ela vai logo de cara para o logos, né? Vai logo de cara para a lógica, tenta convencer as pessoas da validade da sua lógica, sem primeiro levar em consideração o ethos, que é a ética, né? E o pathos, que é o seu lado empático, sem levar em consideração isso. Então, quando você consegue expor suas ideias dentro da filosofia desses 3 pontos, com clareza e objetividade, e assim sendo, usando imagens claras dentro de profunda compreensão dos paradigmas e preocupações dos outros, que é o da primeira metade, né, do hábito de compreender o outro, e aí você conhece os paradigmas e preocupações do outro, aumentando consideravelmente a credibilidade de suas próprias ideias. Então, como é que você vai aumentar essa credibilidade? Então, primeiro, compreendendo o outro e se fazendo compreender dentro do conceito dessas três palavras, né? O ethos, o pathos e o logos. Então, você não vive amarrado aos seus conceitos, despejando retórica da boca para fora. Quando realmente você está ouvindo, você se torna influenciado. E influenciado é a chave para influenciar os outros. Então, primeiro você se permite ser influenciado. Primeiro você escuta empaticamente. Primeiro você entende, compreende pelo ponto de vista, pelos saberes, pelos paradigmas da outra pessoa. Então, quando você se coloca no lugar dela, que você percebe em que ponto ela está e do que ela está precisando, porque você consegue fazer um diagnóstico, você consegue diagnosticar em que ponto a pessoa está e do que ela precisa, aí você faz, né? Você vai, já que você se permitiu ser influenciado, aí você vai conseguir ter uma abertura para influenciá-la também. É onde você vai conseguir entrar, adentrar, porque vai haver a comunicação, né, de coração para coração. Então, agora, como você abre a chave para influenciar os outros? Usando esses 3 passos. Então, quando você for se comunicar agora com alguém, então deixe de lado a sua biografia, suas experiências, seu conhecimento, deixe de lado os seus óculos, procure entender e compreender de verdade o que a outra pessoa está querendo dizer.
mesmo quando as pessoas não querem revelar seus problemas. Então, você pode ser empático e procurar perceber o que se passa no coração das outras pessoas. Agora, respeite. As pessoas não precisam se confessar verbalmente antes que você empatize com elas. Você pode ser empático o tempo inteiro no seu comportamento. Então, quando você tem um comportamento empático, você não é evasivo, você não sai de abelhudo, querendo se meter na vida do outro sem ser convidado. Isso não é ajuda. Isso se torna um belo de um saque da conta emocional da pessoa que você está se relacionando. Então, não sejamos abelhudos, metidos, intrometidos, que está tentando adentrar um terreno que não tem nada a ver, né? Um terreno que não é o seu, não é a sua vida. Então, compreender sem julgar, avaliar, prestar atenção ao que uma pessoa diz. Nossas diferenças não formam mais obstáculos para a comunicação e o progresso, se agir assim, com esse comportamento empático. Então, procure compreender e depois se torne compreendido. Então, este é o nosso hábito 5. E a atividade que eu gostaria, e vou passar lá no grupo essa atividade, é muito interessante essa atividade. Escolha um relacionamento do qual você percebe que sua conta bancária emocional esteja baixa. Sempre tem alguém, né? Em que a nossa conta emocional está bem baixa. Tente compreender e descrever a situação por escrito a partir do ponto de vista da outra pessoa. Na próxima interação com essa pessoa, ouça, procurando compreender, comparando o que você está escutando com aquilo que você escreveu antes, aquilo que você pensava dela, o seu ponto de vista, os seus óculos, os seus paradigmas. Que você pensava, você escreveu. Aí tente compreender e escutar a pessoa pelo ponto de vista dela. Aquilo que você pensava se confirmou. Você realmente entendeu a perspectiva da outra pessoa. Então, essa vai ser a atividade para a semana, para a vida, se vocês quiserem fazer. Se não, fica à vontade. Então, vamos procurar primeiro compreender e depois nos permitir ser compreendido. Essa aula é assim, é um abrir de chave, né? É um abrir de chave, pelo menos para você começar a prestar atenção. Como é que você escuta o outro? Como é que eu escuto? Como é que eu estou escutando? Eu estou ouvindo, eu estou compreendendo o outro. Eu estou vendo pelo ponto de vista dele ou eu estou só impondo o meu próprio ponto de vista, os meus próprios óculos, minhas crenças, o que eu penso, né? Então, para que haja comunicação eficaz, né? Então, esse hábito, sim, na vitória pública, nossa, ele é muito, 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 muito revelador. Desperta muito a nossa alma para isso. E é isso. O que eu tinha, que eu estudei, que eu anotei, que eu escrevi, né? Está tudo aqui, nas mãos de vocês, nos ouvidos de vocês. Então, como é que vocês estão me ouvindo? Digam aí para mim agora eu quero ouvir vocês. Isso fez sentido? Isso faz sentido para vocês? Podem se colocar. Ivanilda saiu da aula? Cadê Ivanilda? Patrícia levantou a mão. Pode dizer, Patrícia. Boa noite mais uma vez, gente. Ivanilda está aqui, aparecendo o tempo todo. Tá, pois eu não estou vendo ela, não. Pois ela está aqui, bem na frente, assim. Bem,
Eu estou escutando um eco, não sei se é algum microfone ligado. Melhorou hoje agora? Tá bom. Eu estou escutando muito eco. Eu vou tentar. Eu acho que era o seu, Aparecida. Ave Maria, Aparecida, você não quer que eu fale não, tá vendo? Não, mas muita gratidão, Aparecida, que aula inspiradora, né? Que noite inspiradora. É muito bom falar sobre o que a gente falou hoje, o que você trouxe para essa noite de hoje para a gente refletir. E essas três palavras ficaram muito marcadas para mim, né? A ética, a questão de ter ética nas conversas, a questão de ver o lado do outro, né? Também de saber não ver até onde a gente pode interferir ou não, que é a questão de não colocar os nossos óculos, porque o meu grau é diferente do grau do outro, né? A gente deve muito compreender isso, né? E é muito marcante essa comunicação não violenta, né? Essa comunicação que a gente tem que ver que é uma pessoa que está do outro lado. E a balança, o que a gente não quer para a gente não quer para o outro. Meu Deus, cada vez que eu assisto uma aula dessa do nosso grupo, eu vejo como a nossa responsabilidade é grande, né? Porque muitas vezes com quem a gente está conversando não passou por isso que a gente passa. Então, a nossa responsabilidade é muito maior de compreender o outro, né? Antes de ser compreendida, antes de entender que a gente tem que ser compreendido também, a nossa primeira obrigação é compreender o outro. E isso é muito bom, porque deve ser uma prática constante. Então, acho que eu vou depois rever a aula, né? Em outros momentos eu não tive a oportunidade de assistir ao vivo e depois rever as aulas, e essas são realmente métodos eficazes, né? Nós estamos no quinto, e é muito bom, desde o primeiro, a questão do propósito, né? De saber o que a gente quer, até isso que a gente está agora, e com certeza cada um vai fechando, é como você disse, Aparecida, né? A questão da chave, né? Para a gente começar a refletir rodar a chave mesmo, para abrir portas, janelas, o que você quiser abrir. É muito importante, muita gratidão mais uma vez por essa oportunidade de estar nessa noite, nessa egrégora maravilhosa que nós temos, e que possamos compreender sempre, e que também merecemos ser compreendidos, claro, mas que a gente tem uma responsabilidade maior pelo que a gente está passando, pelo que a gente está estudando. Muito obrigada, viu? Muito bem, outra pessoa gostaria de se colocar? Boa noite. O estado de ser é o fundamento, o princípio da capacidade de a pessoa escutar as outras pessoas é silenciar o próprio pensamento. É não ter aquela intenção de mudar a outra pessoa. É ter a intenção de não querer nada para a pessoa. Você vai fazer uma visita à sua família, por exemplo, quando vai interessado em alguma coisa de seus irmãos, de sua mãe, fica difícil de você se comunicar com isso, escutar. Quando você vai lá visitar, para visitar, para escutar. Por exemplo, eu estou passando essa experiência agora. Mamãe é bem idosa, tem só o irmão meu cuidando dela, e eu vou lá para escutar. E tem hora que ele chora, escuto, sem querer nada deles. Às vezes eles me oferecem essas coisas, um café, uma coisa, mas é de livre e espontânea vontade. Eu não vou ali para ter nenhum controle, nenhum domínio, nem nada. Eu vou para escutar. Então, a escutar, e para a pessoa escutar, a pessoa tem que ter treinado o silêncio, a meditação, que a gente se refere tanto aqui à espiritualidade. É impossível desenvolver a espiritualidade se você não respira, se você não entra nesse estado de silêncio.
de fundamental importância. Eu sempre friso isso, porque é de fundamental importância. Outra coisa que a gente percebe também, a gente às vezes quer ensinar alguma coisa a alguém. Hoje em dia, esses meninos têm muita informação. Eles vivem em celular, eles vivem em computador, eles vivem em grupos. E a gente, quando quer ensinar algo para eles, repetindo aquilo que eles já sabem, se torna uma forma cansativa. Eu não tenho experiência de ensinar, mas eu tenho experiência, por exemplo, com coisas que eu já sei, que muitas vezes a pessoa está tentando me ensinar, mas aquilo eu já sei muito, então se torna cansativo. Por quê? Porque aquilo eu já sei. Então vocês são professores, levem em consideração isso. Imagine que hoje os meninos são muito bem informados. E se vocês ficarem repetindo coisas que eles já sabem, a aula vai se tornar cansativa. Então vocês procurem mais se comunicar com eles. Procurar saber o que é que eles estão querendo, mais objetivos, o que eles querem chegar. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente quer ensinar, achar que nós somos donos da verdade, nós nos tornamos antipáticos para nossos filhos. Digo isso porque eu já tenho experiência, eu senti isso na pele. Então, hoje eu converso pouco. Procuro fazer muito mais escutar. Eu vou para a ilha, começo a caminhar com as pessoas. Geralmente tem uma pessoa caminhando comigo. E eu vou só alimentando a conversa. Deixa aí conversando. É tão bom. Principalmente mulher, gosta muito de conversar. Diz o que é que está fazendo, tal. E eu fico. Aqui é quando eu faço uma pergunta, complemento alguma coisa. Isso é importantíssimo demais. São experiências que eu tenho. Já tive, trabalhei com vendas. Apanhei também, achei que influenciando, achando que era dono da asa de todo conhecimento. Eu ia conseguir ensinar alguma coisa quando eu só estava atrapalhando a vida do outro. Muito obrigado, é isso que eu tenho para dizer. Uma experiência que nós compartilhamos uns com os outros. Muito obrigado a todos. Deus te abençoe a todos. Amém, Ivan, muito obrigada. Mais alguém gostaria de dar a sua contribuição? E agora eu quero colocar em prática a escuta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Joaquim. Eu tô com a cara de sono, assim, não tô muito apresentável para abrir a câmera não hoje. E eu diria assim que isso não é conteúdo para uma aula não, viu, Aparecida? Isso é conteúdo para um curso de 6 meses, um ano, talvez até uma pós-graduação. É muito conteúdo, é muita informação condensada, né? Informações muito interessantes mesmo. Tem uma riqueza muito grande, mas assim, a gente fica fervilhando de tanta coisa. Como diz Patrícia, né? Eu tenho que ver de novo, ficar vendo, porque é muito bacana. O autor conseguiu realmente organizar o trabalho dele de uma forma muito bacana. E que se a gente conseguir fazer aí 30% do que ele sugere, a gente já dá um salto bem grande, né, na nossa vida pessoal, espiritual, como um todo, né? E você tem talento, né? Você apresenta de uma maneira assim que parece tudo muito fácil. É igual aquelas aulas daqueles professores, quando a gente está assistindo, a gente sai convicto que aprendeu. Aí quando sai, no outro dia que a professora pergunta, a gente não sabe de nada. Porque você faz parecer tudo muito fácil, realmente. E é muito bacana. O talento das duas mestras aí é muito grande, né? Eu não sei, não poderia nem. Isso é muito bom pra gente, né? Eu acho que a gente tem que praticar, como aquelas aulas de violão, né? Se você for só para as aulas no sábado, você não vai evoluir, não. Você tem que praticar, voltar para casa e praticar.
E quanto mais a gente pratica, mais tem para praticar, e quanto mais... E o pior é que quando os olhos da gente começam a abrir, né? Aos pouquinhos, assim, que o sol vai batendo, começa a arder, a gente começa a ver tanta coisa em volta que a gente não via, e tanta coisa, tanta falha, tanta fraqueza, tanta coisa. Quanto mais a gente vê, mais a gente vê como a gente tem coisas para limpar, coisas para acertar, coisas para consertar, nós para desatar. E é isso. Eu acho que assim, eu aposto muito na persistência, né? Eu acho que eu sou discípulo do estoicismo, né? Do caminho da persistência, do caminho da simplicidade, do caminho de fazer ali o que dá para fazer, e fazendo e não desistir. E ir seguindo, porque nem todos nós temos facilidade nesse caminho. Muitos de nós ainda tem muitas coisas para... E a vida da gente ainda atrai muita coisa ainda, muito trabalho. Você acha pouco da gente ainda começa a atrair trabalho em prol do coletivo, né? E às vezes a gente até esquece da gente. Trabalha tanto no coletivo que esquece da gente. Mas muito bom mesmo, mano. Tem nada a acrescentar, não. Estou só aguardando as palestras seguintes. Muito bom, rapazita. É bom depois de um ciclo apresentar tudo de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente temos a cada aula que a gente estuda, né? Realmente a gente vai desvendando, vai se despertando para coisas que a gente não conseguia ver, mas que agora, como a gente está vendo, então a gente vai tentar colocar em prática. Né? Isso é importante. Mais alguém? Antes de Ivanilda? Se não, Ivanilda, pode falar. Estamos ouvindo-la. Acabar com esta prática que estou falando, e ficar esperando a minha fala. Acho que precisa acabar. Porque eu também preciso ouvir, né? Eu gostaria de colocar, vou refletir, vou falando, minha cabeça vai fervilhando. Eu acho que minha cabeça é meio doida. Porque a gente pode perguntar o que isso tem a ver com a espiritualidade. Que esse assunto está falando de um processo pessoal, de uma individualidade, e como essa individualidade se relaciona nesse coletivo numa partitura, que é o ouvir, né? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Primeiro ponto que fica assim, claro, que a gente já está, como eu disse no primeira aula do ano, esse é o ano do salto quântico. Então, um salto quântico que a gente precisa dar é a compreensão de que, mesmo a gente estando aqui, esse aqui não existe. Mesmo a gente se achando fixo dentro do processo da materialidade, esse prefixo, ele não existe. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa agora caminhar para o processo de que não existe essa dualidade, só existe uma realidade, só existe uma única verdade, que é a verdade da espiritualidade. Por isso que, enquanto nós estivermos vivenciando essa dualidade, a gente vai precisar de fazer algumas reflexões a respeito de como a gente está vivendo dentro dessa materialidade, né?
Por que a gente precisa ter essa empatia? Por que a gente precisa se reorganizar dentro desse entendimento, dentro desse conceito? Porque a gente perdeu a conexão e o entendimento de que eu e o outro somos um. Como a gente perdeu isso, então aqui a Aparecida está trazendo pontos para que a gente retorne a compreender isso. Porque eu só faço isso se eu tiver por trás a compreensão de que eu e o outro somos um. Aí eu trago o mestre Exuá, bicho lindo, maravilhoso. É um negro lindo, maravilhoso, né? Para quem não sabe, ele não era nem branco, nem com os olhos azuis, né? A região dali, de onde ele veio, era um povo moreno, né? E cabelo meio gasto, inclusive. Então, quando eu digo assim, negro, é para a gente se tocar que aquele Jesus pintado é uma fantasia. Então, que a gente quebre esse paradigma de que ele era essa coisa aí. Né? Ele era bem diferenciado. Então, quando ele diz para nós assim, quando ele faz aquele resumo dos mandamentos, que eu acho aquilo fantástico, eu acho que de uma inteligência, né, que ele resume os 10 mandamentos, e um deles é ama teu próximo como a ti mesmo. E quando ele diz isso, ele está querendo dizer, nós somos um. E o outro somos um. Eu e o outro somos um, quando ele diz isso, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu só vou ter essa capacidade de ouvir e de entrar em empatia com o outro se tiver por trás esse entendimento. Senão, é uma mera conversa, é um mero momento que hoje, dentro do processo da coletividade que a gente está a observar, ninguém tem mais tempo para ninguém. Está tudo tão obsoleto, tão superficial. É de uma superficialidade, os relacionamentos, as conversas, o estar com o outro, é de uma superficialidade grande e sem consistência. Né? E os relacionamentos são sem consistência, sem tolerância, né? O que vale é o que eu penso, eu passo por cima sem nenhum pudor. Então, todas essas quebras, elas estão justamente vinculadas a não entendimento de que nós somos que nós somos um. Então isso é querer apagar algo sublime. Não é? Então passa por essa compreensão. Então, nós aqui nesse ano, desse salto quântico que nós estamos dando a partir de agora, vamos dar, com certeza, e aumentando cada vez mais o passo mais largo, a gente compreender isso. Então, a psicologia, quando ela surge para que você também consiga se ouvir. Porque o que é o bom trabalho do psicólogo? É que você fale para que você se escute. Porque o psicólogo ele não me dá informação. Eu digo isso porque só não terminei, faltou só um módulo para terminar, mas é um período, o último período que eu não posso terminar minha pós-graduação em psicologia. Então, qual é o trabalho do psicólogo? É que você fale para que você se escute, para que você se perceba. O psicólogo ele não dá a sua receita, ele não lhe dá o caminho. Porque esse caminho e essa receita está dentro de cada um de nós. Então, a dificuldade que as pessoas, dentro desse processo social, de se ouvir, de se estar com o outro, de vivenciar essa realidade que eu e o outro somos. Então, o que isso está querendo fazer? Resgatar isso aqui. E isso é dos braços da espiritualidade. Porque, na verdade, como eu já havia dito, se nós formos contar as individualidades manifestadas, é mais de 1 bilhão de pessoas. Mas não existe 1 bilhão de pessoas. Só existe uma pessoa. E um dia eu vou deixar isso bem claro, trabalhar sobre essa questão. De que não existe bilhões de pessoas, só existe uma pessoa.
né? A gente trabalha, mas vai chegar o momento. E são os aprofundamentos que a gente vai vivenciar. De repente você diz, mas imagina essa coisa de doido. Eu vejo, eu estou lhe vendo, eu sou Ivanilda, você é Aparecida. Nós somos pessoas diferentes, altura diferente, família diferente, pensamento diferente, ação diferente, idade diferente. Como é que você diz que não existe pessoas? Só existe um. A gente vai chegar lá. Com certeza, logo a gente vai conseguir dar esse salto para entender isso aí. Então, quando a gente começar desse salto quântico e compreender essa parte aí, vocês vão perceber que tudo isso nos vem resgatando, precisa se conectar, retomar, que nós somos. Né? Então, quando a gente tem essa compreensão, aí a gente consegue vivenciar essa aula de hoje. A gente consegue ir. E muitas vezes a gente meu Deus, como é que eu posso ter eu passo por uma situação de um relacionamento que eu fico olhando assim. Hoje mesmo foi um dia que eu parei e fiquei olhando assim para a pessoa. Meu Deus, como é que eu posso ser uno com essa criatura? Uma criatura de um comportamento insuportável. De uma criatura seca, amarga, de uma criatura de uma pobreza de comportamento, de grandeza humanitária. E eu fiquei olhando hoje, eu fiquei todo tempo assim, e me vindo isso. E hoje foi um dia que eu fiquei todo tempo, pode. Eu não posso ter uma conexão com uma criatura dessa. Não pode. Aí depois, com a nossa conversa hoje aqui, com esse estudo tão especial, tão maravilhoso, tão profundo, eu disse, meu Deus do céu, onde é que está o problema? Então, era meu espelho. Será que eu estou assim? Será que eu já fui assim? Ou porque eu estou recriminando isso que ainda tem algum resquício em mim? Porque, sinceramente, é tão difícil. Porque a gente está sempre colocando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E eu não consigo ter conexão de envolver a conexão que eu faço a pessoa. E não pode uma pessoa tão próxima de mim com comportamento desse. Aí a gente vê. Aí a gente começa a achar que o problema é a gente. E nem sempre é a gente. Aí a gente percebe que a pessoa ou aquela manifestação é a falta de entendimento de que nós somos um. Então está tão perdido dentro desse processo que não se encontra. Que muitas vezes a gente acha que essa pessoa tem esse comportamento porque é meu espelho. Nem sempre é assim. Essa não é uma verdade absoluta. A gente precisa, pode ser que sim, mas também pode ser a falta de conexão daquela manifestação. Não é? A gente tem uma maneira de trazer a culpa tudo para nós. E nem sempre é nossa. Que eu já fiz dentro da avaliação do exemplo que eu estou colocando uma situação diferenciada. E eu fico olhando, não pode. Não pode ser. E você vê outras conexões iguais e você diz, como é forte, as semelhanças se atraem, os semelhantes sempre se atraem. Então aí a gente percebe as questões energéticas, não é? E são muito visíveis quando a gente entende, quando a gente conhece. De pessoas que não se conectam de jeito nenhum, que não conseguem vivenciar eu e o outro somos, não é? E fica perdido, amargo, seco. E essa não é culpa minha. Se eu visualizo isso, é claro que se eu não sou assim, se eu não penso assim, eu não vou me conectar. E eu vou visualizar isso com muita clareza. Que não há conexão com aquilo. Não é com uma pessoa, mas é com essas ações. Então a gente não deve e não pode estar se culpando quando existem esses processos ao nosso redor. Tá? Se a gente puder dar a mão para curar aquela energia, tudo bem, agora a gente não pode se contaminar com essa energia. Tá? O ruim é que a gente se incomoda, nos afeta,
Por que nos afeta? Porque nós sabemos que nós todos somos. Isso afeta todos nós. Mas a gente não pode se culpar. Porque cada um tem a oportunidade, de ir se conectar com o divino. Se aquela parte não está. É como Jesus disse. Eu sou fã daquele desse cabra. Ô bicho lindo, maravilhoso. Ele disse assim, olha, ele mandou buscar uma fruta, né, da figueira. Quando ele chegou lá, e aí o discípulo lá disse assim, Joá não tinha não. Ele disse, tinha não? Então que essa árvore vai ficar seca. Ela vai morrer. Porque ela não está dando fruto, que é a sua natureza. Sua natureza é que deu fruto, deu a figueira, é que ela dê fruto. Se ela não está dando, então ela tem que ficar seca mesmo. E ela vai secar e vai morrer. Então é a mesma coisa. Tá? Então é muito importante a gente entender isso, que nós não estamos desconectados, tudo faz parte, né? Só que tem esses detalhes. E a culpa não é minha. A culpa não é minha. Tá? Eu só não posso destruir isso, mas se eu puder dar a luz, eu posso. Agora, essa luz, não é obrigatória. A aceitabilidade. Se a pessoa não conecta, não é a minha culpa. Tá? Então, a gente precisa também ir eliminando essas culpas que ficam nos martirizando pelo processo social. Né? A gente precisa saber fazer essa diferença. Porque é ensinado assim, se isso assim, você tem... Não, necessariamente não. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E a gente precisa ter a sabedoria, enquanto ser divino, para vivenciar isso aí. Eu me magoava muito quando eu sempre fui colocada como uma pessoa arrogante, metida, e eu ficava olhando assim, uma pessoa antipática. Meu Deus do céu, eu sou assim. Por que as pessoas acham que eu sou assim? Um dia, uma pessoa disse assim, nessa tua fala, parece se você tivesse um chicote, se tivesse um chicote, estaria assim com o chicote. Você deve ter sido dona de engenho. Eu ri tanto com essa conversa. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, o meu tom de voz está incomodando. Aí se eu vou falar como? Então começou a neura, aí eu vou falar como? E como é que eu vou colocar se eu não sei ser assim? Aí uma vez, Cristina, que trabalha aqui, conhece, ela estava no gabinete e disse, Cristina, por que eu estou pensando nisso? Aí quando eu liguei, por favor, pega essa outra assinatura, eu vou mandar no documento. Aí ela foi disso aí. Aí ela cantou pra mim, lê. Aí eu ri. Ela disse, quando ela retornou, aí eu disse, ei, mas lê não. Esse é o seu tom de voz. Eu digo, aí eu tinha muitas dores por causa disso. Meu Deus, eu não sou, eu sei que eu não sou. Porque eu não sou isso. Mas eu tenho um estigma disso. Né? E aí eu começava a dizer às pessoas, eu não sou assim, mas eu tenho esse estigma. E depois eu fui entendendo que isso não é ser superior a ninguém. Porque eu não penso assim, Eu reconheço que eu tenho esse tom de voz. Por que eu tenho esse tom de voz? Então, eu passei muitos momentos de dor, de tristeza, às vezes por causa disso. Até eu entender que isso me foi dado
Porque isso é o que eu sou no meu interior. Isso é o que eu sou no meu interior. Porque eu creio que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, a minha fala é baseada nessa crença. É uma fala de poder. Quando eu digo uma coisa, por que eu estou dizendo dessa forma? Porque eu não penso sobre aquilo, eu tenho uma convicção daquilo. Por isso que minha fala é de poder, é forte. Então eu fui entender isso às duras penas, mas foi motivo de muitas dores, de um sofrimento até demais, mas porque eu sempre fico assim, meu Deus, eu não sou assim, por que eu sou assim? Aí eu vou ser como? Eu disse, então, eu vou mudar, eu vou mudar para quê? Aí eu disse, eu vou mudar para ser o quê? Covarde? Não vou defender o que eu penso, as minhas convicções, porque se eu deixar de ser assim, não vai acontecer. E isso não é. Então, assim, a gente precisa estar avaliando isso que nós somos. Porque nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. E nós temos que nos comportar como tal. E qual sempre foi o meu, estou falando de mim agora, e qual sempre foi o meu objetivo? Vivenciar isso de forma de poder. Então, aí junta com o temperamento, o caráter, que é tudo muito forte, para quem me conhece de perto sabe. Né? Então, eu acabei com a culpa que eu senti. Se a pessoa disser isso, eu só faço rir. Hoje eu estou rindo disso. Mas antes era doído demais para mim. Quando a pessoa dizia que eu era arrogante, que eu tinha a voz de ordem, de comando. Isso era sofrido, porque eu não sou assim. Porque quando eu disse essa palavra, eu não disse com essa intenção, nem isso não está aqui dentro de mim. Então, hoje, depois que eu vim compreender melhor, vou dizer o que disser que eu estou achando lindo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, não tem mais culpa. Então, quantas culpas nós carregamos? Culpa por não estar ouvindo o outro, culpa por não querer ouvir o outro, culpa por querer estar mantendo a superficialidade na vida. Né? Culpa de tantas coisas que a gente tem, que a gente precisa romper com todas elas. A gente precisa romper. Não há para existir culpa dentro do ser divino, da luz pura que nós somos. Não tem culpa, porque Deus não culpa ninguém. Né? Então, se ele não me culpa nem me julga, então por que eu vou estar me julgando, me martirizando, me destruindo, me deixando de manifestar o ser divino poderoso que a gente tem? Então a gente tem que fazer esse processo, né? Entender isso, acabar com essa comiseração que muitas vezes nós carregamos como uma cruz. Eu odeio. Eu achava muito interessante a frase, dizer assim, cada um tem sua cruz para carregar. Eu dizia tanto isso. Eu odeio essa frase. Eu odeio. Eu não quero cruz nenhuma para carregar. Para lá, para longe de mim. Eu não tenho obrigação de carregar cruz nenhuma. Então a gente carrega muita cruz. E acha pouco ainda quer botar dos outros nas costas. E isso não é empatia. Carregar a cruz do outro não é empatia. Muito pelo contrário. É o quê? A empatia é levantar o outro e promover a cura. Para isso que nós estamos aqui. Promover a cura. Se o outro quer se curar, o problema é seu. Agora, eu que não vou deixar por sua causa. Se você não quer se curar, o problema é seu. Né? Agora, se você não quer, a gente não pode fazer nada. Entra dentro do limite do respeito. Né? Agora, carregar cruz de ninguém, nem carregar cruz nenhuma. De jeito nenhum, porque nós não estamos aqui para carregar cruz nenhuma, a gente está aqui para viver experiências, para ser feliz, ser abundante e viver em alegria, em harmonia, como a natureza vive. A natureza não carrega cruz, a gente é que está impondo cruz para a natureza. A gente que está fazendo isso com ela. E ela não está mais aguentando revida. É o mesmo caso da gente. Então tire essas cruzes, vamos tirar essas cruzes, vamos ter a empatia, mas a empatia divina.
A empatia da luz pura, da energia pura que nós somos. Tá? E acabar com as culpas, porque a culpa só destrói. E energia pura não pode ser destruída, ela fica magoada, ela fica presa. E não pode. A energia pura tem que estar livre. Mas quando Jesus falava disso, era assim, de uma forma muito linda. Né? Muito linda. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, sua gratidão. Eu não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? Não? Mas está aberto o meu microfone. Estou ouvindo. Oi? Bem ruim. Eu tô aqui, Desliga o seu, Ivanilda. Desligar o... E agora? Então, gratidão, né, pelo estudo de hoje. E todos nós somos um, né? Muito bem lembrado isso. Eu e o outro somos um. Essa é a verdadeira empatia. Pessoal, mais uma vez, repetido, o que tem que fazer. Ivanildo, faça isso também. Procure primeiro buscar esse Deus no seu interior. Respire fundo e busque essa paz dentro de você, sem se preocupar muito em resolver os problemas do mundo. Busque primeiro a paz em seu interior. Aí tudo se normaliza. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, boa noite a todos. Daqui a pouco eu faço o upload do estudo e coloco lá no grupo. Já coloquei a atividade, viu? Para que possamos fazer. Muito obrigada, um abraço. Uma semana feliz para todos nós. Bye.